uma auditoria? Vamos lá? É um processo sistemático, independente e documentado para obter a evidência objetiva e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, quando a gente fala que é um processo sistemático, é porque a auditoria ela segue uma metodologia, ela tem uma periodicidade, é um processo organizado. Quando a gente fala que é um processo independente, é porque você não pode ter uma relação direta quando você está exercendo o papel de auditor. Beleza? E quando você fala que é um processo documentado, é porque é um processo formal, ou seja, ao final de cada processo de auditoria, em geral, é entregue um relatório final daquela auditoria. E aí falamos aqui, quando a gente falou sobre auditoria, de outros dois principais conceitos, que é o da evidência objetiva e critérios de auditoria. Vamos conhecer essas definições? Quando a gente fala de evidência objetiva, a gente está falando de dados que apoiam a existência ou a veracidade de alguma coisa. Ou seja, pessoal, é tudo aquilo que é verificável, que você consegue comprovar. E aí existem três principais formas de você obter a evidência objetiva. São elas, através de uma observação, ou seja, durante uma visita em loco, você observa aquela atividade, você observa aquele processo e você pode obter uma evidência objetiva a partir daí. A segunda forma é através da informação documentada, são elas registros, procedimentos, processos, fluxogramas. E a terceira forma é através de entrevistas, ou seja, a declaração de um fato daquele colaborador. E aí vamos a alguns exemplos. Quando a gente está em um processo de auditoria da qualidade, quando você observa o produto final, seja um certificado de análise ou até mesmo o rótulo daquele produto, você está coletando verifica a validade, por exemplo, você está coletando uma evidência objetiva através de uma informação documentada. Um outro exemplo, quando a gente está num sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, em que você está observando durante a visita a utilização de um EPI, um capacete daquele colaborador, você está fazendo a coleta de uma evidência objetiva através da forma de observação. Tá bom? Ficou claro essas três formas de obter uma evidência objetiva? Então vamos lá para o terceiro conceito aqui importante que a ISO 19011 trata. São os critérios de auditoria, que nada mais são do que o conjunto de requisitos usados como uma referência com a qual a evidência objetiva é comparada. E aí, mas Fernanda, me dá exemplos, né, do que seriam critérios de auditoria? E, obviamente, gente, aqui a gente precisa definir esse critério de auditoria antes da realização da auditoria propriamente dita. Então, alguns exemplos são as normas do sistema de gestão, a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001, que trata aí do nosso curso de transformação para vocês. Essas são as normas do sistema de gestão integrado, né, de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, respectivamente, que podem ser os critérios da sua auditoria. Outro exemplo de critério de auditoria são os requisitos legais. Outro exemplo, quando você também quer definir procedimentos e normas internas da sua organização. Então, é preciso definir os critérios de auditoria para que a sua evidência objetiva ela se torne uma evidência de auditoria quando ela está relacionada ao seu critério de auditoria. E uma dúvida que em geral pode surgir, quando você está fazendo uma auditoria de uma norma, das normas do seu SGI, você obviamente tem aí os requisitos legais como base também, né? Você vai acabar definindo alguns requisitos para serem verificados durante o processo de auditoria. Mas lembre-se, não é preciso você fazer uma avaliação minuciosa de atendimento ao requisito legal. Na verdade, quando você tem uma auditoria de sistema de gestão integrado, você vai fazer uma avaliação do controle, da sistemática de controle dos requisitos legais que a sua organização faz. Beleza? Agora, quando você está realmente fazendo uma auditoria de conformidade legal, ou seja, em que seu critério de auditoria são de fato os requisitos legais, aí sim você vai fazer uma avaliação minuciosa daqueles requisitos legais aplicáveis e identificados para o seu processo de auditoria, tá bom?
E agora que vocês já conheceram o que é uma auditoria, o que é critério de auditoria e evidência objetiva, nós vamos praticar. Então, peguem um papel e uma caneta e aí vamos correlacionar as evidências objetivas com os seus respectivos critérios de auditoria. Deem pause se for o caso e eu quero que vocês correlacionem os números com as letras, tá bom? Então, deem pause, anotem aí no papel e caneta e vamos prosseguir. Vamos lá? Quando a gente está falando de procedimento sobre critérios para permissão de trabalho seguro, a gente está correlacionando com que critério de auditoria? A ISO 45001, que fala sobre saúde e segurança ocupacional. Quando a gente fala da declaração da alta direção sobre a realização da análise do contexto da organização, a gente está falando como um todo do sistema de gestão integrado. Quando a gente fala da observação de um vazamento de óleo próximo a um córrego, a gente está falando da ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. E quando a gente fala aí do armazenamento de produto não conforme sem identificação, a gente está trazendo aí a ISO 9001, que é o Sistema de Gestão da Qualidade. Fácil, não é mesmo?